Olá pessoal, tudo bem? Aqui é José Guimarães do canal Direito a Volver e vamos hoje fazer um vídeo usando uma citação do grande homem, um dos grandes homens do século XX, Winston Churchill. Ele diz o seguinte: a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela. Winston Churchill. Democracia obriga com que as pessoas tenham que convencer os outros de maneira civilizada ou buscar convencer as pessoas debatendo ideias. Isso é uma prática muito saudável porque ninguém é dono da verdade, né? Toda ideia pode ser melhorada, toda ideia pode evoluir. Observem que a grande ideia que foi a criação do rádio evoluiu muito. A grande ideia que foi a criação do disco de 78 rotações evoluiu muito. Hoje em dia nem disco tem mais, né? O long play, essas coisas. Hoje em dia é tudo pela internet. Então todas as ideias elas podem ser grandes no início e depois podem evoluir. Você pode discutir aquela ideia e fazer. Aliás, o mundo evoluiu tanto porque os cientistas são umas pessoas sempre inquietas com o conhecimento. Então, toda vez que existe uma tese, existe uma contratese e depois a conclusão disso aí, criando uma nova tese. Isso é uma coisa interminável que está sempre buscando uma evolução. Toda essa introdução aí, só para dizer o seguinte: infelizmente no Brasil, esse debate de ideias está praticamente proibido pelo nosso judiciário. Se você tem uma ideia contrária a deles, você é perseguido, é taxado de genocida, de atos antidemocráticos e coisas desse naipe, esse absurdo, né, que estão fazendo. Bom, antes de começar a falar sobre esse vídeo aqui, eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no canal, ativa o sininho, que simplifica a comunicação. Então, se eu fizer algum vídeo ou uma live, vocês vão ser informados diretamente. Não custa nada, né? Não tem nenhum custo financeiro para isso, é só clicar ali. Isso aí ajuda muito ao canal a ter mais visibilidade, a ter mais penetração. Aqueles algoritmos do YouTube passarão a oferecer o meu canal mais vezes às pessoas que não são ligadas ao canal. Então começa a trazer mais pessoas para o nosso lado, isso é muito importante, né? Dar like também é importante, comentar é importante, partilhar o conteúdo é importante. Tudo isso aí faz parte dessa conta que o YouTube faz. O YouTube vive de dar anúncio. Então, quanto mais tiver esse movimento, mais interessa a eles e mais aparece o vídeo. É basicamente isso aí. Bom, vamos lá então. Eu tenho feito recentemente comentários em live, essas coisas, sobre a situação da Varig, né? Para quem não se lembra ou não sabe, a Varig foi uma grande empresária brasileira que teve uma vida de quase 90 anos e ela foi assassinada pelo PT, a Varig. Ela foi estrangulada até a morte pelo PT, quando o PT estava no governo, onde qualquer prática republicana no mundo inteiro, mesmo que você tenha um país capitalista, você busca proteger a produção e o emprego. Você não destrói isso. Você não destrói um capital cultural desnecessariamente. Quando a Varig foi fechada pelo PT de maneira criminosa, a Varig era credora do governo PT e era devedora do governo PT. Então, por que não fazer esse encontro de contas e permitir que a companhia sobrevivesse? É claro que existiam outros problemas, é óbvio. Não é só um problema, não existe nenhum acidente, em qualquer que ele seja, que você não tenha várias causas somadas para que esse acidente ocorra, né? Tudo bem. Mas o principal, o fundamental, foi a decisão política de que eles queriam fechar a Varig por outros interesses que não os que são os interesses da República, do Brasil, né? Dos trabalhadores brasileiros. Bom, com isso, além desse fechamento criminoso, eles fizeram mais um crime com as pessoas, que é o não pagamento
dos débitos trabalhistas e previdenciários dos funcionários. Até hoje a gente não recebeu, não recebemos. Isso é muito importante manter vivo, porque se o governo PT fez isso conosco, poderia ter feito com outras pessoas. E se eles voltarem, não tenham dúvida que um dia você pode ser a vítima deles também. Esse tipo de gente, esse tipo de conduta criminosa que eles têm com quem não concorda com eles não debatem, não são democratas, como eu falei no início, é de eliminar aquele grupo. Eles não aceitam que alguém discorde. Então, se você não concorda, você tem que ser eliminado por eles, de uma forma ou de outra. Bom, eu estava fazendo uma live com o candidato a deputado federal, Deisson Tomé. E durante essa live, o deputado federal, Coronel Tadeu, de São Paulo, ele se dispôs a tomar frente agora e buscar soluções para esse problema. E ele falou em se criar um grupo para ir com ele na AGU verificar isso aí. E nesse mesmo dia eu fui informado por uma associação chamada APROS, da qual eu faço parte inclusive, que já havia em andamento uma comissão liderada pela APROS, através do doutor Raposo, que é o presidente, Tomás Raposo, que é o presidente da APROS, e já em andamento. Então, não se deve criar uma nova comissão para evitar problemas com quem eu falo. Já está lá, a proposta da APROS é a que interessa para nós, abrange todos nós, não fica ninguém para trás, todo mundo tem que receber tudo conforme a lei, tudo conforme está previsto. Então nós temos que apoiar esse grupo que já está lá, tá ok? Não importa os louros da vitória, quem vai ter o louro da vitória, o que importa é que todos recebam. Quem conquistou aquilo ali, não importa, isso não é importante. Eu, no meu canal, pelo menos, não vou permitir que o ego das pessoas seja maior que o interesse da coletividade. Tá? Então, eu não dou palanque para ego. Eu dou apoio para quem está fazendo alguma coisa já. Isso já está acontecendo. Então, eu vou apoiar a APROS a conduzir esse processo, a não ser que eles cometam erros de condução ou que se desvirtuem da proposta que existe lá atualmente, né? Até porque eu não tenho compromisso com nenhum grupo. O meu compromisso é com o direito dos trabalhadores. Esse eu vou defender sempre. Não tem ligação política com nenhum grupo. Ok? Muito bem. Isso dito, eu inclusive já falei com o candidato a deputado federal, o Deisson Tomé, que falasse com o deputado federal, Coronel Tadeu, que não proponha uma comissão, que ele vá à AGU e pergunte por que não está andando mais rápido isso aí. Já são 16 anos, muitos já morreram esperando que isso acontecesse e ainda não aconteceu. Tem que acontecer, o tempo é urgente, o tempo é muito urgente, tá? Muito bem. Agora, indo para outros assuntos, né? Esse vídeo se chamaria Assuntos Gerais, mas eu troquei para esse nome do Luiz Santiago, que eu achei muito bonito, achei muito legal essa frase dele. Sobre a declaração do candidato Tarcísio em São Paulo, em relação a Vera Magalhães, eu queria lembrar o seguinte: você pode concordar ou discordar com o que ele disse em relação ao que aconteceu com essa datilógrafa, com essa repórter. Eu, particularmente, eu acho que ela é uma pessoa desprezível. Eu acho que ela é mal intencionada. Eu acho que ela tem um viés, ela não pratica jornalismo, ela tem só um viés político que é pago para ter esse viés, na minha opinião pessoal. O deputado que teve o problema com ela, eu não conheço, eu não sei qual foi o início daquela história, então não posso defender nem acusar. Eu sei o seguinte: eu não vi por parte dele agressão física. Ele cobrou dela comentários sobre o quanto ela recebe para fazer o que ela faz. Isso pode ser considerado agressão verbal? Eu não sei, sinceramente. Hoje em dia, esses mimizentos se ofendem com tudo. Mas o que ela faz com os outros, as pessoas não levam em consideração, porque ela é muito mais ofensiva com os outros do que ele foi com ela. Por exemplo, ela sugeriu que pessoas ligadas ao presidente foram desonestas, inclusive a própria mãe dele, né?
É uma coisa que eu considero bastante agressivo isso aí. Inclusive a mãe dele já é falecida, uma senhora de 94 anos faleceu já. Agora, o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte, a gente não pode achar que o nosso candidato a governador ou a presidente, ele é 100% aquilo que eu gostaria que ele fosse. Nem a sua mãe é contigo, nem seu pai é, nem seu irmão, nem sua esposa, nem seus filhos são. Ninguém é 100% o que você gostaria que fosse. Tem coisas que você discorda do seu irmão gêmeo, ou da sua mãe, ou do seu pai, ou dos seus filhos, ou dos seus amigos, que você mais gosta. Ninguém é 100% como você gostaria que fosse. As pessoas são diferentes. Então, na sua opinião, ele pode ter cometido um erro, na minha pode ter cometido um erro, mas na opinião de outras pessoas pode não ser um erro. E qual é a gravidade desse erro que ele cometeu, se ele cometeu um erro? Não tem consequência nenhuma. Sabe? E não é uma desonestidade. Eu acho que ele interpretou errado. Na minha visão, ele interpretou errado. Mas isso não mudaria meu voto nele nunca. Porque é a minha opção que nele é porque ele é bom, né? É um voto útil, não. Agora, é porque a chance de deixar o outro entrar, que é uma desgraça, é muito grande. Então, vocês vão permitir, São Paulo, que esse poste do Lula seja eleito governador de São Paulo com a chance que vocês têm de botar um cara totalmente brilhante, um tocador de obra maravilhoso, sem uma denúncia de corrupção ao longo do governo dele, quando ele esteve no frente do ministério, para botar aquele outro cara, eventualmente, por uma frase que não foi tão bem elaborada, ou não sei, mal informado, sei lá, qualquer motivo que seja, ou porque ele falou merda na minha, que merda, ele falou palavrão, não serve para mim. E o Haddad, o que ele fez? E as ciclovias do Haddad custavam uma fortuna e não serviam para porcaria nenhuma? Vocês se esqueceram? A gente não pode permitir que isso aconteça. Bom, o passo seguinte é votar. Primeiro, tem que ir votar. Segundo, tenha em mente o seguinte: você quer que o Brasil continue crescendo, criando emprego, diminuindo a violência, aumentando a massa salarial, ou quer que o Brasil volte a financiar ditaduras, corrupção, notícia de compra de votos, dólar na cueca, comprando sucata nos Estados Unidos, a uma fortuna, a passadina, dando usina brasileira na Bolívia, financiando o metrô da Venezuela, aeroporto na África e por aí vai? O que vocês querem na realidade? Pensem bem nisso. Eu quero o Brasil que vai progredir, dê emprego às pessoas e não seja um país violento. É nesse que eu vou votar. Aquele outro para mim não serve. Não serve. Então, pensem bem. Eu não posso sugerir candidato para ninguém porque eu realmente eu não sei os candidatos em todos os lugares do Brasil. Eu diria o seguinte: procure os candidatos que o presidente Bolsonaro apoia. Por quê? Eles serão a base de apoio dele no Congresso. Tendo uma base de apoio no Congresso grande, ele facilita a vida dele em conseguir aprovar as medidas que ele precisa aprovar para fazer o país melhor. Se ele tiver sempre que negociar uma negociação eterna com um centrão que só quer tomar lá da cá, ou ter que lidar com esses corruptos da esquerda, vai atrasar o país e muito. Até quando vocês querem que aquela coisa da saltitante lá mande no STF? Lembre-se que o presidente Bolsonaro pode colocar 2 ministros novos no STF. Lembre-se que, tendo senadores bons, você pode eventualmente pautar o impeachment de alguns ministros que já estão lá fazendo um monte de besteira. Não se esqueçam disso na hora de votar. Então eu diria o seguinte: no Rio de Janeiro, por exemplo, o candidato a senador Daniel Silveira está lutando com tudo que você pode imaginar contra ele para ele chegar ao Senado. O STF está dificultando a vida dele muito. Vamos dar uma força para esse cara? Ele não tem apoio de ninguém, ele não tem nem fundo eleitoral, não tem nada, ele não tem acesso nem à mídia social. Então vamos divulgar isso aí e vamos ajudar o cara. Valeu, pessoal. Por hoje é só, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Tenham todos um bom dia, o fim de semana está chegando, um bom fim de semana. Que Deus nos abençoe e não percam a fé no Brasil. Valeu, abraço.